Meu nome é Lana Veras, eu sou psicóloga, atuo na área de psicologia hospitalar desde a minha formação. A minha especialidade é na psico-oncologia. Dentro da psicologia hospitalar, a gente tem diversas sub-áreas também. A psico-oncologia é essa interface entre o trabalho da psicologia e o trabalho da oncologia, mais diretamente ligada à assistência a pessoas que fazem tratamento oncológico, tratamento para câncer, os seus familiares, a equipe. E trabalha também em nível terciário, que é na assistência já durante o tratamento, mas também em nível secundário e nível primário, que seria a prevenção primária, detecção precoce. Então, o profissional de psico-oncologia pode trabalhar nessas esferas da assistência primária, secundária e terciária. Já o profissional da psicologia hospitalar, ele trabalha mais a nível terciário, que é quando já a doença já se instalou, já a realização do tratamento a nível hospitalar. E é interessante que é uma nomenclatura bem específica do Brasil, esse termo psicologia hospitalar. Há até alguns teóricos da área da psicologia da saúde, da psicologia hospitalar brasileira, que tem até uma visão crítica dessa terminologia, por dois motivos. Primeiro, por uma redução, que eles acreditam que falar psicologia hospitalar seria uma redução da prática do psicólogo a um locus, o hospital, que é uma crítica que é muito feita também a terminologias como psicologia escolar, psicologia organizacional, o fato de você estar definindo uma prática por ela acontecer em um local. É como se toda a prática do ser psicólogo mudasse por ser naquele local. Então, há alguns teóricos, tanto da psicologia hospitalar, como escolar, como organizacional, que tecem críticas a esse tipo de terminologia. Mas é uma terminologia que acabou sendo consagrada pelo uso. Até o nosso Conselho Federal, ele faz provas. Esse ano mesmo, agora mesmo está aberta as inscrições para as provas de título de psicólogo hospitalar, que é uma das formas de você ser especialista. Vocês podem ser especialista em psicologia hospitalar pelas especializações reconhecidas pelo MEC, que as universidades oferecem depois que vocês se formam, a nível de pós-graduação. Como vocês também podem ser especialistas pelo conselho. Pessoas que já têm prática na área, que se submetem a uma prova, que o conselho faz periodicamente e sai desse título de psicólogo hospitalar. O hospital é uma instituição. Então, todo mundo que é institucionalizado passa por esse processo, quem é hospitalizado, quem está internado, no caso o paciente, uma pessoa em processo de adoecimento que ela é internada, ela passa a fazer parte daquela instituição, com tudo que cerca, que envolve você ser institucionalizado. E o psicólogo hospitalar lida com essa realidade de uma pessoa institucionalizada. O que seria isso? Que implicações teria isso para a nossa prática? É uma pessoa que não está institucionalizado, ela vive os aspectos da sua vida em locais variados, Ela trabalha num local, ela se diverte em outro local, ela tem suas relações de amizade, afetiva, conjugais em outro local. A pessoa institucionalizada não. Tudo da vida dela acontece ali. Ela mora ali, ela come ali, ela se diverte ali, ela se trata ali. E todos os aspectos da vida dela são regidos por outras pessoas. Já pensou como é difícil? E o processo de hospitalização implica isso. Perda de autonomia, perda do ser sujeito. Olha o nome, paciente. O psicólogo hospitalar trabalha com seus pacientes. Essa terminologia paciente é carregada de simbolismo, É alguém que, digamos, pacientemente espera que outras pessoas ajam. Ele não é o sujeito da ação. Ele é passivo nesse processo de receber o tratamento, mas não é para ser assim. A nossa intervenção do psicólogo hospitalar dentro do hospital visa muito a transformação desse lugar de paciente submisso, passivo, para uma pessoa com maior autonomia, uma pessoa com possibilidade de exercer maior cuidado sobre si mesmo. A psicologia no Brasil ela começou eminentemente clínica, um pouco talvez presente nas organizações, depois nas escolas, e tardiamente a gente tem a entrada no hospital. E quais são os principais desafios? Quais são os principais desafios para esse profissional que entra num lugar tão diferente do lugar que a psicologia é mais tradicional? Então, quando a psicologia começa a entrar nesses outros locais, principalmente no campo das instituições,
no campo do social, ela não tem arcabouço teórico e metodológico. Ela entrou lá porque havia necessidade, mas ela não sabia bem o que fazer. Então a gente teve que aos poucos ir desenvolvendo metodologias, técnicas, formas de lidar com as diferenças. Porque o setting do hospital é completamente diferente do setting da clínica. Quando a gente estuda o modelo clínico tradicional, a gente pensa num lugar com privacidade, né? A gente pensa em um tempo. Uma consulta numa clínica tem um tempo, 50 minutos, alguns 1 hora, outros 40 minutos, mas existe lá um tempo, um começo e um fim pré-determinado pelo psicólogo, não pela instituição, não pela circunstância, não pelo paciente, como é no hospital. Tá? Então, a temporalidade no hospital é totalmente diferente da temporalidade na clínica. Isso é um desafio para quem foi formado no modelo clínico. No hospital, nada disso acontece. Você não sabe se essa consulta vai durar 5 minutos ou 2 horas. Porque coisas podem acontecer que precisam de interrupção. Aquele paciente pode sentir uma dor, pode estar na hora da medicação dele, pode estar na hora da visita do médico. Não tem esse horário do psicólogo? Por isso que a gente fala que o setting é diferente. A temporalidade, por exemplo, é diferente. Não tem uma pré-determinação. Por quê? A emergência da situação, a gente trabalha com o tempo numa perspectiva da subjetividade do tempo. Se a gente for falar do tempo, a gente tem aí o tempo cronológico e o tempo vivido. Né? No consultório, a gente trabalha com o tempo cronológico, por quê? É tudo mais planejado, a gente sabe que aquele paciente vai vir naquela segunda, de 5 às 5h50, na outra segunda ele vai vir também. No hospital, não. No hospital, o tempo é o tempo vivido. Tá? É o tempo mais subjetivo. A espacialidade do set é outra. No consultório, você tem a privacidade, você tem o conforto, você tem tudo muito controlado. No hospital, a gente tem aí, geralmente, enfermarias com várias pessoas. Então, a questão do sigilo é muito modificada. Né? A gente tem, às vezes, a possibilidade maior de trabalhar até em grupos, que às vezes são tantas pessoas na enfermaria que fica mais interessante, abre essa possibilidade aí do trabalho em grupo. E o local do atendimento, ao contrário do consultório, que é tudo planejado, tudo confortável, tudo muito organizado, no hospital os locais são vários. É o local que for possível. Então, se toda vez que eu tiver um obstáculo, eu vou deixar de fazer aquele atendimento, eu não vou fazer nunca, porque no hospital tem muito obstáculo. Então, se o atendimento tem que ser feito na enfermaria, ele vai ser feito na enfermaria. Se ele tem que ser feito na UTI, se ele tem que ser feito no corredor, se ele tem que ser feito no centro cirúrgico, na sala de espera, todo lugar é um local possível de formar uma relação. Porque a relação, ela não está estabelecida naquele contexto do ambiente, mas na relação dialógica entre as duas pessoas. Primeiro, vocês estão muito jovens para escolher a área ainda, tá? Vão estudar tudo, experimentar, tá? Mas quem já for se identificando, o que eu sugiro é que comece leituras, tá? Da área de psicologia hospitalar, tem muita leitura, tem muita opção de material. Vocês podem começar estudando o processo de adoecimento, né? Que tal estudar o impacto do diagnóstico, questões subjetivas do processo de adoecimento. Isso que eu comecei a falar, o adoecimento, ele quer dizer ruptura com o cotidiano, ruptura dos planos, fragilidade, impotência, às vezes se deparar com finitude. O adoecimento, ele traz muito isso também, seja o adoecimento nosso como no familiar, esse contato com a nossa possibilidade, né, de morte, com a nossa mortalidade, e isso às vezes faz sofrer, tá? E então o processo de adoecimento, ele traz sofrimento muitas vezes, mas ele traz um outro lado também. Muitas pessoas relatam que depois do processo de adoecimento, lidaram com a vida de forma diferente, deram novos significados. Então, assim, cada circunstância que o psicólogo hospitalar tem, né, cada paciente é uma história diferente, é um tratamento diferente também. Mas a gente lida com situações limite e com superação. Quando você se forma, vocês estão ainda no primeiro semestre, tem tanta coisa pela frente, mas vou dar aqui um panorama, tá? Quando o primeiro passo de vocês é fazer a graduação. Se concentrem na graduação de vocês, nas palestras, nos eventos, nos trabalhos das disciplinas, tá? Se concentrem no que está acontecendo agora. Mas não deixem de ficar com o olhozinho lá na frente, né? Quando a gente se forma, a gente pode fazer uma especialização, a gente pode fazer uma pós-graduação.
A pós-graduação tem de várias formas, tá? Tem a estrito, que a gente chama estrito sensu, e a lato sensu, né? Estrito sensu, geralmente são os programas de mestrado, doutorado. E a lato sensu são os programas de especialização, né? A gente tem muitas especializações, né? No caso, você pode fazer uma especialização em psicologia da saúde, você pode fazer uma especialização em psicologia hospitalar, você pode fazer uma especialização em psico-oncologia, como é o meu caso, em psicologia intensivista, que é o psicólogo na UTI. Então, as especializações, elas são muito variadas, tá? Só que, geralmente, todas essas áreas se convenciona a chamar a parte dos psicólogos que trabalham nos hospitais, que trabalham na saúde. Então, tem especialização em psicólogo nos cuidados paliativos, psicólogo na UTI, psicólogo no centro cirúrgico, psicólogo no próprio hospital geral, na oncologia, psicólogo na cardiologia. Então, as especializações, elas são muitas, No meu caso, eu fiz psico-oncologia. Tá? Mas vocês que se interessam em se aproximar da área da saúde, tem todas essas opções, inclusive as mais amplas, como saúde da família, que a gente tem residências hoje em dia, é uma novidade dentro da psicologia, os hospitais estão oferecendo residências, principalmente em saúde da família, tá? Em saúde pública. Tudo isso é a psicologia da saúde. Dentro da psicologia da saúde, a psicologia hospitalar é uma possibilidade, né? Mas vocês devem se abrir também para essas outras possibilidades. Como eu falei, o Brasil, ele atuava no modelo hospitalocêntrico, mas ele mudou muito. A ênfase agora do sistema de saúde brasileiro é a atenção básica, é a prevenção primária. Então, a psicologia acaba que tem se voltado para isso também, né? Enfatizado as questões, os determinantes sociais da saúde da doença. Então, é de interesse do psicólogo social, do psicólogo hospitalar, do psicólogo da saúde, também essas questões que lidam com esses determinantes da saúde, desde o acesso à saúde, acesso ao saneamento, acesso à educação. Como é que a gente vai falar de prevenção se essas pessoas não têm educação suficiente para nem entender o que é um câncer, para entender o que é um exame? Então, tudo isso faz parte da saúde. A gente tem que ampliar um pouco mais o foco,